Após o grande dilúvio, a humanidade começou um novo capítulo na Terra. As famílias cresceram, os descendentes se multiplicaram, e naquela época, algo incrível acontecia. Todos falavam uma única língua. Não havia barreiras de comunicação. As pessoas se entendiam perfeitamente, compartilhavam ideias, sentimentos e objetivos, com uma facilidade que hoje parece impossível. Essa unidade fazia com que se sentissem fortes, capazes de alcançar qualquer coisa juntas. Com o passar dos anos, esses povos migraram para uma vasta planície na Mesopotâmia. O lugar era perfeito, fértil, com muitos recursos e ideal para construir uma grande civilização. Ali, eles tomaram uma decisão. Em vez de se espalharem pelo mundo, permaneceriam juntos. Eles queriam construir uma cidade onde todos vivessem unidos. Um povo poderoso e reconhecido. Para realizar esse plano, desenvolveram técnicas de construção avançadas para a época, fabricando tijolos de barro e usando betume como argamassa. Casas, muros e grandes estruturas começaram a surgir, e a cidade crescia rapidamente, refletindo a organização e a cooperação daquele povo. Quanto mais construíam, mais confiantes ficavam. Foi então que nasceu uma ideia ambiciosa, uma ideia que mudaria para sempre o destino da humanidade. Eles decidiram construir uma torre, mas não uma torre comum. Queriam uma construção gigantesca, tão alta que seu topo alcançasse os céus. Para eles, essa torre seria um símbolo de poder, unidade e glória. Com ela eles fariam um nome para si mesmos, garantindo que jamais seriam esquecidos ou dispersos. A construção da Torre de Babel começou com um entusiasmo contagiante. Milhares de pessoas trabalhavam juntas, todos os dias. Como falavam a mesma língua, o trabalho fluía sem problemas. As ordens eram claras, os planos eram compreendidos por todos, e a obra avançava num ritmo impressionante. A torre crescia cada vez mais rápido, dominando a paisagem e chamando a atenção de todos ao redor. Com o tempo, a torre se tornou uma visão imponente. Podia ser vista de muito longe. Uma estrutura que parecia atravessar as nuvens. Para aquele povo, era o maior motivo de orgulho. Eles olhavam para a torre e viam nela a prova de que o ser humano não tinha limites. Unidos, eles acreditavam que poderiam alcançar até mesmo o céu. No entanto, esse sentimento de poder começou a se transformar em algo perigoso. A torre deixou de ser apenas uma construção, para se tornar um monumento ao orgulho humano. O desejo de alcançar os céus não era apenas físico, mas espiritual. Eles queriam se exaltar, mostrar que não dependiam de Deus para prosperar. Aos poucos, a confiança em Deus foi sendo substituída pela confiança em si mesmos. Neste ponto da história, vale uma pausa rápida. Se você está gostando desse conteúdo e quer continuar acompanhando histórias como essa, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a crescer e a levar esse tipo de conteúdo para mais pessoas. Enquanto a torre continuava a subir, o coração dos homens se enchia de soberba. Eles acreditavam que nada poderia detê-los. A união, que antes era algo positivo, passou a ser usada para alimentar a ambição e a arrogância. A obra não era mais sobre cooperação, mas sobre fama, poder e a exaltação do próprio homem. Deus, observando tudo, percebeu que aquela união estava sendo direcionada para um propósito errado. O problema não era a união em si, mas o motivo por trás dela: o orgulho. Enquanto todos falassem a mesma língua, nada os impediria de seguir esse caminho, se afastando cada vez mais dos princípios divinos. Então, Deus decidiu intervir. Em um momento que mudou para sempre a história da humanidade, ele confundiu a língua dos homens. De repente, o que antes era claro se tornou incompreensível. As palavras soavam estranhas. As ordens não faziam mais sentido. As conversas se transformaram em puro ruído. Imagine a cena. Os trabalhadores começaram a se desentender. Um pedia uma ferramenta e recebia outra completamente diferente. Outro dava uma instrução, e ninguém o compreendia. As discussões surgiram, a frustração aumentou e o caos tomou conta da construção.
A harmonia deu lugar à confusão total. O trabalho, que antes fluía com facilidade, tornou-se impossível. Com o passar dos dias, a situação só piorava. A torre, que antes crescia rapidamente, agora estava completamente parada. Não faltavam recursos, nem força de trabalho. Faltava algo essencial: a comunicação. Sem conseguir se entender, os homens não podiam mais cooperar. A obra gigantesca perdeu o sentido. Aos poucos, grupos que falavam idiomas semelhantes começaram a se afastar uns dos outros. A cidade, antes tão unida, começou a se dividir. Famílias, amigos e trabalhadores seguiram caminhos diferentes, buscando lugares onde pudessem se comunicar novamente. O grande sonho de alcançar os céus foi abandonado. A torre ficou inacabada, como um monumento silencioso ao orgulho humano. Aquele lugar passou a ser chamado de Babel, um nome que significa confusão. A cidade que um dia simbolizou a união, agora era lembrada pela divisão. A ambição que impulsionou a construção foi a mesma que causou a sua queda. A partir desse evento, os povos se espalharam por toda a terra. Cada grupo levou consigo sua própria língua, sua cultura e seus costumes. Foi assim que surgiram as diferentes nações, os diversos idiomas e a rica diversidade humana que conhecemos hoje. Babel marcou o início dessa grande dispersão. Mas mais do que uma simples história antiga, a Torre de Babel carrega uma lição profunda que atravessa gerações. Ela nos ensina que a união, quando é guiada pelo orgulho e pela arrogância, pode se transformar em destruição. Mostra que o ser humano, por mais inteligente e capaz que seja, possui limites que não devem ser ultrapassados. Essa história também nos lembra que grandes projetos podem fracassar quando são construídos apenas sobre a ambição e a vaidade. Não importa o quão avançada seja uma civilização. Se ela perde a humildade, perde também o equilíbrio. A confusão que nasceu em Babel não foi apenas de línguas, mas de intenções e valores. Até hoje, o espírito de Babel pode ser visto no mundo. Sempre que o orgulho fala mais alto que a sabedoria, surgem divisões. Sempre que a ambição cega supera a humildade, a comunicação se rompe. A torre pode não estar mais sendo erguida fisicamente, mas sua essência ainda tenta se manifestar na humanidade, nas nossas relações e nos nossos projetos. A história da Torre de Babel nos convida a uma reflexão profunda. Ela nos faz pensar sobre nossas motivações, sobre como usamos a união e sobre até onde realmente queremos chegar. Ela nos lembra que o verdadeiro crescimento não vem da exaltação própria, mas do respeito, da humildade e do reconhecimento de que, no fim das contas, existem limites. Chegamos ao final deste vídeo. Muito obrigado por ficar até aqui e acompanhar essa história tão marcante. Se gosto, aproveite para assistir aos outros vídeos do canal, onde trazemos mais histórias, reflexões e ensinamentos que atravessam o tempo. Seu apoio é muito importante. Até o próximo vídeo.